Um cara da periferia de São Paulo, que começou como holding, aquele profissional que você vê nos shows carregando microfones, montando caixas de som e levando instrumentos para cá e para lá. Isso se ele não estivesse até agora entregando marmitas no centro da capital paulista, o que também ele fez. Mas Herbert Motta, mais que um sonhador, era um transformador de realidades. Ele foi buscar o que queria, movimentando e gerando negócios que o projetaram internacionalmente. Hoje, ele é um respeitado empresário da área de entretenimento, trabalhando com nomes importantes no Brasil e no mundo. E para a gente é um privilégio receber aqui no Fan Connection. Antecipadamente, eu quero agradecer a tua presença aqui para falar um pouquinho com as redes sociais da FAN, com os nossos estudantes, todos os estudantes do presencial quanto da educação à distância, para fazer um bate-papo aqui muito interessante. Você já viu a apresentação do Herbert, tem uma história incrível. Está lançando um livro, Movimento Logo Existo, que recomendo a leitura de todos. E quero começar aqui com a pergunta, Herbert. Quem é você? Quem você é? Acho que um ambicioso, curioso, me considero uma pessoa muito curiosa, assim. E a minha ambição está relacionada a exercer a necessidade da conquista. Então, eu acho que um ser humano que, pela sua ambição e curiosidade, conquistou muita coisa a partir disso. Eu acho que é um princípio que eu carrego para minha vida, e tudo que eu conquistei, esse balanço de ser ambicioso e curioso, me ajudou a querer estar nos lugares e, por ser curioso, saber o que fazer, pesquisar, estudar e entender onde estaria chegando. No teu livro você conta um pouco da tua história de vida, desde carregador de caixa de som até empresário internacional. Em algum momento da tua vida você entendeu que fazer movimento, fazer relacionamento era importante para o teu crescimento profissional. Exato. Que momento foi esse? Teve algum momento, teve algum estalo ou foi um processo natural? Foi um processo natural porque, basicamente, a minha história de vida exigiu esse movimento, só que eu não entendia que era um movimento. Poderia ser o Sapeca, o menino Sapeca. Então eu já era muito proativo, já queria conhecer lugares diferentes, estava sempre na casa dos tios ou dos amigos, ou depois conhecendo pessoas do bairro vizinho. Essa relação da movimentação de amizades, de ideias, foram coisas naturais. E que mais à frente, quando eu traduzi isso como uma relação de experiência própria e transformar isso no meu business, no meu negócio, foi porque esse movimento começou a dar resultado. Então o estalo seria quando eu comecei a trabalhar em lugares e com pessoas que um dia eu falei assim, nossa, eu queria um dia estar ali. E de algum jeito eu me via lá. Aí quando eu me via lá, pô, aquilo é interessante. Eu me via fazendo tempos depois. Hoje eu falando isso é porque eu olho para trás e percebo. Você consegue ver esse movimento, né? Mas eu fui naturalmente se movimentando. Quando eu entro na área do entretenimento é quando eu senti que aquilo era a minha profissão. Então talvez o que você esteja me perguntando é quando isso transformou em profissão, foi nessa hora. Mas sempre foi esse cara que me parou. Acabou sendo um processo natural também. Mas você também identificou que precisava desenvolver competências e habilidades para desenvolver isso e chegar lá, né? Sim. Você mapeou isso, você foi trabalhando isso, como é que isso... Eu mapeei a primeira pergunta, né? Quem você é. A convicção de quem eu sou me ajudou muito. Mais do que eu queria ser, entendeu? Então, o fato de eu ter convicção, eu sei que eu sou, me ajuda aonde quer que eu vá, saber qual é o meu espaço e, consequentemente, meu valor. Então, o que eu tive que habilitar neste processo de movimento, de conquista, porque também eu tive que criar todas as oportunidades, elas não me foram concedidas, né? Eu tive que trabalhar muito pelo que eu busquei, que é o que eu conto nesse livro. Elas foram resultados dessa percepção de gerar valor aonde quer que você esteja. Então, eu vou trabalhar com essa banda, eu vou trabalhar com este projeto, eu vou me envolver com isso, ou eu vou fazer tal coisa. Tinha que ter uma relação de influência necessária. Agora, eu só consegui entender que eu era necessário e, consequentemente, me gerava um valor que é onde virou o negócio. Eu sabia exatamente o que eu podia entregar. E com isso eu evitei o quê? Falar que faço, mas não sei. Falar que quero, mas nem tenho ideia do que seria. Acho que essa caminhada natural da verdade me ajudou a organizar na minha carreira
as minhas falhas e necessidades para ir melhorando E você faz isso até hoje? Eu faço isso até hoje, cara. Assim, às vezes eu me sinto até um pouco injusto comigo mesmo, porque a inteligência e a informação são coisas que têm que ser manutenciadas sempre. Você tem que estar fazendo manutenção de conhecimento, você tem que estar conhecendo pessoas mais inteligentes e mais diferentes do que a que você está convivendo hoje para evoluir. Eu proponho sempre isso para mim. E essa busca do conhecimento é uma manutenção cotidiana, de entender e conhecer o diferente. Faço muito isso. No profissional também. No profissional, o meu cliente, na verdade, são pessoas que eu não conheço. O meu desenvolvimento de ideias são de coisas que não existem. Então eu preciso, de alguma maneira, manipular a informação que eu quero absorver no meu dia a dia para que eu usei esse resultado. Seriam salas de aulas. Sim. E você, matérias, sim, você teve grandes professores, mentores, né, ao longo desse tempo? Eu tive bons mentores. O maior deles foi meu pai. Me deu aula de economia sem saber o que era, aula de direito sem saber o que era. Porque, assim, na verdade, meu pai e minha mãe, eles souberam me dar muita liberdade e responsabilidade. Eu acho que são as duas coisas principais para eu traduzir como mentor. Então, a responsabilidade foi importante. Eu conto, por exemplo, quando meu pai chegou uma vez para mim que eu fui comprar um carro, ele falou assim: você já sabe se cabe na garagem? Eu traduzi isso na minha história de vida entendendo assim, sabe, você quer isso? Você tem certeza que você precisa ou aguenta? E do lado da minha mãe, a relação humana, né, de família, de cuidado, de perceber as pessoas mais do que as coisas. Acho que isso foi... A junção dessas coisas me transformou no homem que sou. E esses motivadores foram principais. Na área do entretenimento, aí a relação de mentoria foi muito no dia a dia. Foi no fazer, no ouvir, no tentar, no arriscar, no ganhar, no perder, no dar certo, no dar errado. Que eu acabei... Eu não tive um professor. Sim. Eu tive que me autoeducar na convivência da história. Você foi muito disciplinado nesses objetivos, nessa busca. Eu tive que ter isso, porque na área do entretenimento ele é muito sedutor, né? Comunicação é muito sedutor. Sim. E de alguma maneira eu acho que eu consegui traduzir isso para gerar o respeito que eu criei dentro da minha área. E que aí não tem como educar academicamente esse tipo de conduta. Né? Tem os processos, né, de planejamento, organização, comunicação, esses processos eles existem academicamente. Mas o sucesso na minha área, principalmente do entretenimento, é uma pessoa que sabe chegar, sabe sair, falar não. Sim. Falar não é uma coisa muito boa na área do entretenimento e muito difícil, né, cara? Que você é muito seduzido. Me dá um exemplo de um não que você deu. O seu Jorge me liga e fala, eu quero que você... Por que você não vira meu empresário? Vamos junto nessa e tal. Eu quero te dar essa posição. E eu falei, não, cara, não vai rolar. Porque você é o próprio empresário. E eu não tenho como ser o seu empresário quando você é o próprio empresário. Agora, eu posso ser o seu agente, eu posso estar junto com você, te auxiliar, que no mundo corporativo seria o business affair, te auxiliar a desenvolver o projeto, ou nos dias de hoje seria departamento de inovação, né? Palavra da vez, que é fazer do que já é bom algo melhor. Então, eu preferi falar não, para eu não ferir uma relação que eu poderia não conduzir da melhor maneira por entender e ter a relação de intimidade com quem eu sou e com quem ele é, e quer entender o seu cliente ou produto, de que em algum momento eu poderia prejudicar. Então isso é um exemplo. Quando eu falei não para o Anderson Silva, por exemplo, que eu não quis mais trabalhar e ser empresário dele. Como que foi a história com o Anderson Silva? A história de como começou foi desse cara curioso que do nada conheceu o Anderson Silva, que não era o Anderson Silva que ficou famoso na imigração dos Estados Unidos, praticamente. Na imigração ali, no aeroporto. Estava viajando no aeroporto, o Netinho, a gente estava indo fazer uma reunião na William Morris, em 2007, e o Neto famoso, as pessoas conectaram com ele, os vários lutadores, o Feijão, tinha vários lutadores também chegando, e trocamos contato. Uns meses depois ele me liga e fala, queria que você me empresariasse, que eu quero que alguém cuide da minha carreira, da minha imagem, porque eu tenho meus empresários que fecham as lutas, mas eu não tenho alguém para cuidar da minha marca. Eu falei, não entendo nada do seu mundo, mas porque ele me via com relação da música e de celebridades, ele percebeu que tinha oportunidade potencial. Ali. E aí a minha regra foi ir para os Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e meio
entendendo o que era o mercado do MMA, entendendo o que era tudo isso, percebendo e vendo aonde tinha espaços. Para quando em 2009 eu assino um contrato com ele. Então esse tempo se maturou porque eu tive que me colocar a isso. E foi indo para os Estados Unidos em várias lutas, entendendo e conhecendo, gastando tempo e dinheiro, dólar a 3. Então tudo isso foi um investimento meu por tentar entender. Quando eu saquei o que era, em 2010 praticamente eu comecei a trabalhar a estratégia de comunicação da imagem dele, da persona dele. E já em 2011 para 2012 eu chego pro Ronaldo e falo, tem um ouro para colocar na sua mão. Ele falou, porra, mas o negócio agora é futebol, por conta da Copa, tudo mais. Eu falei, não, mas... E aí se transformou no que foi, onde as pessoas viram um ídolo nacional da noite pro dia, mas é porque tem esse bastidor de articulação, que foi, por exemplo, eu lançar um documentário dele junto com os empresários dele lá nos Estados Unidos, no Tribeca Film Festival, aí ganha prêmio, aí eu pego isso e resulta no Brasil com PR. Aí eu coloco ele para dar entrevista em revistas de comportamento e não esportivas. O UFC nessa época não existia no Brasil. Era MMA, rinha de galinha, era só na Rede TV. Aí depois eu articulo com a Globo para passar o UFC na Globo. Aí eles fecham um contrato, o garoto propaganda é o Anderson Silva. Aí ele tem visibilidade, tem resultado esportivo, também parte desse processo. Então, existe muito do quanto ele também representava quando produto de sucesso, de entrega. Não era um atleta que não tinha o seu valor, mas pelo contrário, eu diria que só deu certo porque 80% do meu produto era um produto muito bom. Aí eu conecto ele com artistas internacionais que já gostam do UFC e do MMA lá. Aí nessa conexão nem existia rede social nessa época, tinha só o Twitter. Tava acabando o Orkut, tinha só o Twitter. E aí eu faço uma conexão e crio todo um caminho, mas totalmente orgânico e percebendo essa mutuação. E com muito movimento, né? Você sempre conectando todas as pontas. Colocar ele para dançar com a Marisa Monte, por exemplo, coisa de louco. Não é que o lutador de MMA lá dança com a Marisa Monte. Teve uma propaganda também que ele fez, do né? Burger King, sacaneando a voz dele. E ele aceitando essas minhas loucuras e não sendo vaidoso em perceber que eu tinha uma visão. E aí a gente chegou a mais de 20 milhões de reais em faturamento em 3 anos só com imagem. E esse processo está no planejamento, esse processo está na percepção humana, esse processo está no mercado. Mas, entendeu? Tem que cozinhar primeiro antes de cortar o bife. Com muitas conexões, né? Muita gente que você conhece e você consegue perceber, né? Onde que as conexões se encaixam. Isso é sim, eu posso dizer, um dos maiores patrimônios que eu tenho hoje é o meu network. Assim. O meu network ele é pesado. Até que ponto a palavra ousadia está em toda essa movimentação e todas essas conexões? 99%. Eu sou estatística do IBGE. Não era nem pra eu estar falando com você. Era pra eu estar morto ou preso. A real é essa. E quando eu criei um caminho para ser diferente, aí no entretenimento, se eu fosse um menino da periferia, você o quê? Funkeiro, pagodeiro, ou blogueiro nos dias de hoje, ou blogueira, o que é que seja. Eu fui pelo mais difícil. E numa educação que não existe de entretenimento no Brasil. O entretenimento no Brasil não é nem indústria. E eu adentrei nisso, MMA. Quando o meu boom, né? O menino que era road, trabalhava com várias bandas na década de 90, música e tudo mais, ok, eu estava ali dentro desse processo como produtor artístico, então eu tô ali. É uma ousadia? Mas eu tô dentro de um corpo ali de resultância. Quando eu vou pro esporte, quando eu vou pro internacional, quando eu conecto com o mundo, isso é uma ousadia que nem... Eu mesmo sou louco. Se alguém me pergunta, cara, você acha que eu deveria fazer o que você fez? Eu falo, não, porque eu sou a exceção da exceção. Mas essa ousadia se dá para o menino que decide criar o próprio caminho, a própria história. Qual que foi o teu projeto mais ousado? De todos esses? De que te vem à mente agora que deu um resultado gigante? Eu posso dizer que foi a história do Anderson Silva. Porque não existia e eu criei. Tanto que depois que eu saí da gestão com ele, ele também deixou de existir na proporção que ele existia. Foi uma escolha sua? Foi uma escolha minha, em 2014. Então, isso eu trato como ousadia. São várias, mas eu acho que essa, profissionalmente falando, é aquela hora que você recebe uma oportunidade, seja para ir na balada, ou para ir para outro curso na faculdade, ou para ir para um emprego, ou para ser estagiário sem receber nada. Mas eu vou ser estagiário na empresa que eu sonho em trabalhar, ou eu vou ganhar uma grana boa numa empresa que eu não gosto? Tem que ser ousado para tomar essa decisão.
Porque, acima de tudo, eu assumo a responsabilidade que a escolha foi minha. Sim. Então, eu acho que a história do Anderson Silva, ela tá nesse processo, do Herbert que lança um livro, do Herbert que era... 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu criei um patrimônio. Assim, é um case. Sim. Dentro da minha área, que é comunicação, né? Sim. Assim, eu não estou dizendo que foi uma coisa uau, não, mas o Anderson entrou para uma esfera de Ayrton Senna, Pelé. Sim. Ronaldo, Anderson Silva, Gisele Bündchen, então assim... O país parava para ver as lutas. Exatamente. Então, quando eu percebo um país inteiro para ver uma luta 3h30 da manhã, eu lembro daquele menino que decidiu fazer uma coisa que não existia. Eu não posso jogar ele fora, entendeu? Sim. Agora, também não me vanglorio de falar, uau, não, meu filhão... Você só vai ter que trabalhar mais, porque quando você bate no teto, uma das coisas que eu falo em um dos capítulos, a importância de você entender esses processos todos é esse também, que eu poderia ficar esmucado depois de Anderson Silva e não conseguir mais nada. Então, então acho que esse foi eu acho que um menino ousado tá um pouco aí. Ou um homem ousado, já tá um pouco. Legal. Tem uma frase aqui no seu livro que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: o método bom de fazer negócios, de fazer novos negócios, é quando você se mostra interessante, inteligente, sem que precise se promover de cara. Sim. Então você tem esse estilo também, né, de quando chega nos lugares, quando tá com as pessoas, você entende ali o seu... Você ser o cara mais rico do mundo, comer a comida mais cara do mundo, você não vai comer 10 vezes a comida mais cara do mundo no almoço. E se alimentar, então não tá nisso, não tá em ser o cara. Porque eu poderia, na verdade, por ser um cara do entretenimento, eu poderia estar, cara, ter um baita de um escritório com uma parede cheia de celebridade. E aí? Ah, mas tem gente que faz isso e é incrível. Eu fico feliz da vida. Eu tenho vários amigos que têm seus escritórios e são incríveis porque era o que eles queriam. Mas aí eu não ia propor isso pra mim, uma vez que eu teria que ser o cara que faz um lobby pra ser querido pela celebridade, que olha pra mim, mas na verdade ela quer uma babá pra ficar cuidando, que seria o manager. Porque no Brasil, nos Estados Unidos existe essa diferença, do manager pro agente. No Brasil não, no Brasil é tudo misturado, até então. E o manager nessa relação com a celebridade, ele tem que estar no dia a dia, todos os dias, todas as horas, 24 horas. E no meu caso com o Anderson, eu tive convicção de que não é a minha. Eu sou o cara que precisa estar na reunião de negócio com o diretor de marketing da Ambev. E não estar com a celebridade no tapete vermelho. E tendo essa convicção, eu pude ser esse empresário, e ainda sou quando várias celebridades de grande porte do Brasil me ligam, com essa relação do Herbert, ele é o cara do bastidor. Ele não é o cara da frente. Então eu não preciso ser a Gisele Bündchen quando eu tenho que ser a pessoa que faz uma Gisele Bündchen dar certo. E aí nessa hora é uma escolha difícil, em épocas de exposição, que todo mundo tá ali nos seus 15 minutos de fama, 5 minutos de fama, eu sou offline total. Eu não lanço um blog, eu lanço um livro. É totalmente oposto. Agora, isso gera um valor também. Então, isso que eu ia te perguntar agora, né? A questão da marca, né? O teu nome é uma marca. E quando você tem uma celebridade te ligando, te procurando, ele está te procurando porque ele tem uma imagem de você, né? Tem todo aquele repertório do que é o Herbert. E como que você trabalha isso, né? Como você trabalha a sua marca? Não só a marca de quem você agencia, quem você está trabalhando, né? Mas a sua marca. Como que você vê a tua marca? Até aqui foi desse profissional que o que tem que aparecer na conta do banco o resultado do meu contrato. Então, assim, se meu banco tiver os zeros do meu contrato, não preciso de like, não preciso nem de almoço, de reunião, de nada disso. Você não tem rede social? Não tem rede social. Para não falar que eu não tenho rede social, porque assim, é uma pauta ampla até, inclusive, né? O que é rede social hoje? O WhatsApp é a maior rede social, não o Instagram. O WhatsApp, o alcance dele direto é muito maior do que o Instagram. Então eu tenho Instagram, você fala comigo pelo Instagram. O LinkedIn é uma rede social, porque você socializa diferente de você, assim como uma mesa, uma sala de reunião ou um jantar. Sim. Ou o recreio da escola, né? Que eu sou um pouco velho, então eu ainda lembro do recreio. Eu também. Intervalo, a rede social é isso, é quantas pessoas te conhecem e quantas pessoas você conhece. Agora, tecnologia para socializar é outra história. E aí, nessa hora, eu prefiro estar, na verdade, né? Menos é mais. Então, eu fico ali no LinkedIn tranquilo, onde não me exige tanta relação de socializar digitalmente todos os dias com o consumidor. E, obviamente, num contato prático, onde você me liga, eu respondo e ele resolveu. Então, eu sou fácil, acessível,
quando no Instagram, que é uma rede social, mas que também eu consigo não responder, assim como no LinkedIn é um B2B muito mais do que um B2C. Já a relação de todas as outras plataformas, que exige interação, eu não consigo. Então, quando eu posiciono a minha marca no segundo momento, que o primeiro é desse empresário que gera o negócio, articula, faz o planejamento e vai embora. Mas e hoje que você tem um livro para lançar? E hoje que você dá palestra? E hoje que você é convidado? Já que o seu nome é uma marca, você vai ser a marca que não aparece, né? O Daft Punk, vai ser o Bansky? Não vai conseguir. Bom, uma das estratégias é eu propor uma obra muito mais do que um post. Então, eu tenho um livro. Bom, segundo é a história desse livro ser a minha história e não ideias do que pode ser feito. Aí cada um tira daí os valores que possam ser utilizados para cada um individualmente. E quando comunicar, eu prefiro ser reconhecido do que conhecido. Então, quando você me liga e me convida para participar deste programa, eu entendo a importância deste programa, a atenção de com quem está falando comigo, muito mais do que eu me importar em falar e ser e existir em todo quanto é lugar. Porque o tráfego que você me traz, quando você me convida para uma plataforma com tamanho, poder, alcance, credibilidade, é uma marca muito maior do que a minha marca. Então eu me coloco na posição de servir a esta plataforma e desta maneira eu entrego muito mais e o meu valor é mais agregado. Então como que eu posiciono a minha marca? Com reconhecimento e não ser conhecido. Certo. E o empreendedorismo está enraizado em você, né? Você é um empreendedor nato. Sofredor, né? Como que você define um empreendedor? Ah, bicho, é estômago. Tem que ter estômago. Mas muito estômago, mas pensa no estômago bem grande. Porque se você não tiver estômago, você não tem paciência. Sim. Você tem que ter paciência. Tem que levar tempo as coisas, para maturar. Tem que aguentar. Tem aquela reunião que você quer sair correndo, você não pode. Ou você está numa reunião muito boa, você precisa ir para casa e resolver o problema. Então, ter estômago é aguentar essas ansiedades. Então, o empreendedor precisa ter muito estômago. Muito estômago. E competências? Se você fosse definir 2 ou 3 competências que um empreendedor tem que ter, na sua opinião, o que ele tem que desenvolver mais? Planejamento e responsabilidade. Ser empreendedor tem que planejar. Não adianta. Tem que desenvolver isso, né? Cara, porque hoje em dia você monta um site, coloca o título de CEO e acha que você é o cara e tem um monte de gente que está dando palestra com isso. Sério mesmo? Saber quantas notas você está emitindo, quantos funcionários você tem, como é que os seus funcionários te entendem, como que o mercado te percebe, se a entrega do seu produto chega. Todo mundo quer ser o Jeff Bezos, mas todo mundo tem plano de distribuição. E não é obstinado para isso, né? Porque não tem problema nenhum eu ser o melhor porteiro do mundo. Não tem problema. Sim. Se aquilo é o que eu quero, ou me faz feliz, ou põe arroz e feijão na mesa da minha família, tá tudo certo. Não, o empreendedor é aquele cara que vai, pode. Tá todo mundo falando que todo mundo pode. Pode o quê? Ser dono de empresa, aí quebra. Aí faz dívida no banco. Aí os juros é alto. Aí você fica com dívida. Agora você tem que trabalhar com alguém. Aí você trabalha com alguém, só que está frustrado. Aí sua cabeça está pirada. Aí você tem que pagar a conta, aí você deve para funcionário. Ou deve Entra no ciclo. E o tempo é curto, cara. Sim. Pra gente conseguir fazer tudo isso. Assim, a gente tem no máximo 100 anos de vida. Quando produtividade mesmo. Mesmo que seja para o último respiro. Depois disso aí tá nas horas extras. Como é que você calcula tudo isso? Porque parte do tempo você ainda está crescendo. Uma boa parte você está tentando se ver existente na sociedade. E depois você tem que pensar em descansar, cara. Porque não tem jeito. Eu imaginar que com 80 anos eu vou... Tem a mesma energia, né? E nem todo mundo vai ser o Warren Buffett, cara. Esquece. Não estou dizendo que as pessoas não devam... Sei lá, eu acho que sonhar e acreditar e se conhecer também para isso, né? Exato, porque você tem que entender quanto você aguenta. Então, eu acho que responsabilidade consigo e com as pessoas ao seu redor e planejamento para saber aonde você está e onde você quer chegar são coisas que o empresário tem que ter. Nunca de negócio. Até o moleque que entrega comida no iFood lá, de bicicleta, é um empreendedor, né? Opa! Eu queria poder ter uma bicicleta que eu pego ali no aplicativo e entregaria, mas incrível, a tecnologia fortalecendo aí. Muito bom. Herbert, muito obrigado por estar aqui com a gente, no nosso Fan Connection. Recomendo a leitura do livro Movimento, Logo Existo. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.